Daí, pessoal, mais uma resolução. Técnicos tomam 3 bastões cilíndricos de mesmo raio R, que são fixados com solda, formando um conjunto. Eles querem introduzir esse conjunto em um furo cilíndrico em uma outra peça, com o formato exposto na figura abaixo, de modo que não haja folga. Qual deve ser o raio desse furo cilíndrico? Bom, então, olha só. Então eu quero que esse conjunto aqui seja colocado num outro furo, né, num outro orifício maior, de forma que essa peça, né, que ela decorre aqui da união desses 3 cilindros, que essa peça entre justa, né, ou seja, não tenha nenhuma folga. Eu vou colocar um desenho auxiliar aqui nessa resolução que vai ajudar a verificar as relações que existem entre os dois raios. Então tá aqui, ó. Aqui está uma vista de perfil, né? Aqui estão os 3 cilindros, né? Como se fosse para cá assim, ó. Ó. Os 3 cilindros e aqui o tubo maior, certo? Eu quero descobrir o raio desse furo maior. Então, primeira tarefa aqui é encontrar os centros desses 3 círculos menores e vou uni-los. Esse procedimento de unir centros de círculos que se tangenciam é um procedimento bastante comum e típico em resolução de exercício de geometria plana, onde eu tenho círculos ou circunferências tangenciando-se. Então, se fosse assim, ó, 4 círculos tangenciando-se, tá? E eu precisasse resolver algum tipo de procedimento aí de área, enfim, alguma situação nessa figura, eu tomo como início a união dos centros desses círculos e observo a formação de um quadrado, cujo lado desse quadrado é igual a 2 raios. Observa aqui, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, aqui um raio, aqui eu tenho um raio. Então esse procedimento de unir os centros dos círculos que estão se tangenciando é um procedimento típico. Então foi o que eu fiz. Uni aqui os centros desses 3 círculos. E aí eu quero o raio. Então eu quero a distância do centro até a borda. O centro está aqui, ó, no centro dessa estrelinha aqui. E tudo isso aqui, então, é o raio que eu estou querendo. Bom, nesse raio aí, nisso aqui, o que é o meu objetivo, que eu vou colocar assim, ó. Então, isso aqui, ó, que é o raio, eu consigo dividir em 2 pedacinhos. Aqui eu tenho R, o raio do círculo menor, né, do centro até a borda, e tenho mais esse outro segmento aqui, ó. Aí o que é esse segmento? Bom, esse segmento corresponde a 2/3 da altura do triângulo equilátero que eu formei. Bom, então deixa eu pensar isso aqui de uma forma mais detalhada, ó. Eu tenho ali um triângulo equilátero, vou representar aqui, ó. Aqui está o triângulo equilátero e esse segmento aqui, ó, ele corresponde a 2/3 da altura desse triângulo. A altura é tudo isso aqui, ó. A altura é isso. E esse segmento aqui, que corresponde a isso, ó, é 2/3 dessa altura. Ok? Então, se eu somar o raiozinho com mais 2/3 da altura desse triângulo, 2/3 da altura desse triângulo equilátero, eu tenho aí o raio grande,
Tá? Então o raio grande é o raio pequeno mais 2/3 da altura desse triângulo equilátero. Então eu vou precisar, para isso, a altura desse triângulo equilátero. Aí a altura do triângulo equilátero é dado pela expressão lado do triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 2. Então essa altura é igual. Bom, o lado do triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero está aqui, ó. Isso aqui é um raio. Aqui eu tenho outro raio. Aqui é um raio. Aqui eu tenho outro raio. E aqui também. Então significa que cada lado do triângulo equilátero é 2R. Então isso aqui, ó, lado do triângulo equilátero é 2Rzinho, raio pequeno. Aqui também 2R e aqui também 2R. Então eu vou fazer isso. A altura é 2R raiz de 3 sobre 2. Cancela os dois e a altura desse triângulo equilátero está dando R raiz de 3. Então o raio está dando R mais 2/3 de R raiz de 3. Né? 2/3 de H é o mesmo que 2/3 vezes H. E aí esse H aqui, ó, eu calculei, ó. Tá aqui, ó. R raiz de 3. E agora é só proceder, né, alguma coisa que fique perto das alternativas ali. Olha só, eu tenho aqui 3 alternativas com raio em evidência. Porque como o raio está aparecendo aqui 2 vezes na minha resposta, ó, aqui e aqui, vou deixar numa vez só. Como ele coloca aqui uma vez só e aqui uma vez só, então vou reduzir. Coloco o raio em evidência. Aí me sobra aqui 1 mais 2/3 vezes raiz de 3. Então o raio é igual a R em evidência, 1 mais, aí 2/3 de raiz de 3, isso é o mesmo que 2 raiz de 3 sobre 3. Então tá aí, né? O raio é R, que multiplica 1 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Isso tá onde? Tá na letra D, aqui, ó. Que é a mesma coisa, né? Ele só trocou a ordem desses dois termos aqui dentro do parênteses para dar na mesma. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.